Vamos então à apresentação resumida do professor Dr. Pedro Aires Oliveira, a que seguirá a sua intervenção e depois a parte de debate. Pedro Aires Oliveira é professor associado com agregação do Departamento de História da nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e investigador integrado do Instituto de História Contemporânea. Os seus principais interesses de investigação são a história internacional, o colonialismo português e a descolonização, acerca dos quais tem publicado extensamente em revistas académicas, bem como em livros, incluindo a monografia adaptada a partir da sua tese de doutoramento sobre o período tardo-colonial britânico e português e a descolonização. Foi prémio da Fundação Mário Soares em 2007, mas também a sua participação na obra de História da Expansão e do Império Português em 2014. Mais recentemente, entre outras obras, coordenámos em conjunto, tive esse prazer, a obra Crepúsculo do Império, Portugal e as Guerras de Descolonização, Bertrand, 2024. Entre outras instituições de que faz parte, destaca-se naturalmente o Conselho Científico da Comissão. Caro amigo, a palavra é tua. Caro General, muito obrigado por este desafio para integrar-me neste ciclo de conferências. Realmente é um gosto, é a primeira oportunidade que tenho de, no fundo, nesta condição de membro da Comissão Portuguesa de História Militar, participar de uma atividade organizada pela Comissão. O título desta minha apresentação glosa, no fundo, o título de um relatório produzido em 1948. O relatório chamava-se No Arquipélago da Sede e da Fome, e o seu autor era António de Almeida. Era um inspetor superior da administração colonial, e ele, no fundo, redige este relatório após uma visita a Cabo Verde, quando o arquipélago de facto atravessava uma seca particularmente inclemente e era flagelado por uma das muitas fomes que periodicamente o assolavam. Esta é uma temática que, no fundo, despertou o meu interesse por volta de 2019, no âmbito, digamos, de um workshop que organizámos no Instituto de História Contemporânea, em torno das questões da pobreza e da fome. São dois fenómenos, infelizmente, muito recorrentes na história de Portugal, pelo menos até recentemente, na história de Portugal e dos seus domínios ultramarinos, mas que têm, creio eu, uma representação muito escassa na historiografia e até na memória coletiva. Devo dizer que praticamente todas as referências que eu consegui reunir quando preparei um capítulo para o livro que depois saiu deste workshop eram de autores anglo-saxónicos e tinham já mais de 20 anos. Portanto, é uma área de estudos que não tem atraído talvez a atenção que mereça. Entre os nomes portugueses destaca-se, sem dúvida, o nome de António Carreira, a quem devemos, de facto, a inestimável compilação em fontes portuguesas e cabo-verdianas de dados estatísticos que nos dão o terrível retrato demográfico das consequências das secas e das fomes que flagelaram a Cabo Verde, particularmente desde que as ilhas se tornaram, não é, habitadas em finais do século XVI, sendo que havia surtos de fome, e eles eram muito regulares, por vezes de 3 em 3 anos, que vitimavam qualquer coisa como 20% da população. O António Carreira era um cientista social que tinha sido também funcionário da administração colonial e era, se não estou em erro, originário da Ilha do Fogo. Era, de facto, um homem com uma história de vida muito interessante e que também merecia ser mais bem estudada. Portanto, o resultado do meu interesse pelo tema, no fundo, foi a contribuição para um livro publicado em 2023 sobre pobreza e fome, editado pelo IHC, e eu procurei, no fundo, estudar nesse capítulo como é que tinham sido as respostas dadas por vários regimes políticos entre finais do século XIX e período da descolonização aos desafios da seca e da fome, particularmente em Cabo Verde. De alguma maneira eu tinha presente o debate iniciado pelo célebre economista
creio que posso dizer, anglo-indiano, Prémio Nobel da Economia, o Amartya Sen, acerca de ou o caráter inevitável e, digamos, natural da maioria das fomes, que resultaria de condições climáticas e geográficas particularmente adversas, ou, em alternativa, a questão da responsabilidade humana nestes fenómenos. No fundo, o que é mais relevante no desfecho de situações de fome? Estes fatores estruturais ou a agência humana? Partindo do estudo da grande fome de Bengala, na Índia, na Segunda Guerra Mundial, que vitimou qualquer coisa como 1/3 da população dessa região, e de outros episódios também bem conhecidos, como a grande fome irlandesa do século XIX, o Amartya Sen inclinava-se mais para a prevalência do segundo fator, da agência humana na maior parte destes grandes flagelos. Voltarei um bocadinho a esta questão nas conclusões. É um debate muito vasto e complexo, eu não vou poder reconhecer, não vou poder aqui resumi-lo, mas eu diria que, embora reconhecendo também algumas fragilidades nas análises do Amartya Sen, eu creio que ele teve o grande mérito de obrigar os historiadores e os geógrafos a olhar com mais atenção para as respostas dos poderes públicos às situações de fome. E, portanto, procurei ver como é que os governos da monarquia constitucional, da República, do Estado Novo reagiram a estas emergências, em particular em Cabo Verde, que de facto se destacava no panorama colonial português por várias razões. Uma delas também muito relevante é as condições, digamos, agrárias, climáticas do arquipélago, que o tornam particularmente vulnerável a estas situações de estiagem, de seca. Facilmente me apercebi que havia aqui um padrão, uma linha de continuidade. Entre finais do século XIX até praticamente os últimos anos do colonialismo português em África, Portugal, recorde-se, assentava a justificação do seu domínio imperial em duas ideias fundamentais. Creio que não exagerarei muito se reduzir as coisas a estes termos. Por um lado, a ideia do pacto colonial. Por outro lado, a ideia da missão civilizadora. No tocante ao pacto colonial, um dos seus pressupostos era o de que as colónias cumpriam um papel em relação à metrópole, que era fornecer matérias-primas a preços abaixo dos mercados internacionais e também fornecer-lhes mercados reservados para os produtos produzidos, manufaturados na metrópole. Ora, Cabo Verde era um território paupérrimo, não é? Que tinha dificuldade em se inserir plenamente nesta ideia do pacto colonial. As únicas coisas que verdadeiramente, creio eu, o território tinha para oferecer à metrópole nesta lógica do pacto colonial era a localização estratégica no Atlântico e o tipo de rendimentos que resultavam de serviços vendidos graças a essa localização. Rendas e taxas a empresas de telecomunicações, por exemplo, a amarração dos cabos submarinos foi uma fonte importante de receitas para Cabo Verde, os fretes portuários. A Cabo Verde era uma importante estação de reabastecimento de carvão para a navegação britânica até à transição para o diesel, não é? E, portanto, tudo isto deu, digamos assim, alguma base económica a Cabo Verde. Foi sempre uma colónia deficitária, mas estas receitas atenuavam um bocadinho essa condição. No tocante à missão civilizadora em Cabo Verde, ela manifestava-se, por um lado, no acesso limitado à educação, que as autoridades proporcionavam a alguns estratos da população, e, de facto, Cabo Verde comparava-se bem com outros territórios portugueses, mas os investimentos feitos nestas infraestruturas eram muito modestos, pelo menos até às décadas de 20 e 30. As elites cabo-verdianas, por assim dizer, escolarizavam-se ou num seminário em São Nicolau ou iam para a metrópole. Só a partir da Primeira República, se não estou em erro, é que surgem liceus em Cabo Verde. A população,
cabo-verdiana estava isenta das leis do indigenato. Leis essas que, no fundo, legitimavam os esquemas de trabalho compelido que perpetuaram várias formas de servidão no ultramar português até 1961-62. Mas muitos dos cabo-verdianos não tinham outra maneira de escapar aos terríveis efeitos da fome senão através do trabalho por contrato em São Tomé e Príncipe, por exemplo, onde estavam sujeitos a duríssimas condições laborais. Até aos anos de 1940-50, estes surtos de fome eram atenuados de duas maneiras. Através do socorro humanitário protagonizado pela metrópole, ou através da abertura de trabalhos públicos pelas autoridades que facultavam algum ganha-pão à população local. E esta foi uma resposta clássica nestes três regimes: monarquia, república, Estado Novo. Algumas das debilidades estruturais do arquipélago, eu diria que estavam há muito diagnosticadas, pelo que eu pude ver em várias literatura produzida desde finais do século XIX, que o diagnóstico estava mais ou menos feito. A desflorestação, a falta de esquemas de retenção de águas, cisternas, pequenas barragens, etc. Uma economia pouco diversificada, o desaproveitamento dos recursos piscícolas, não é? Culturas pouco adequadas, culturas de sequeiro, quando faria mais sentido apostar na diversificação dos hortícolas, não é? Ou de árvores de fruto. Mas a verdade é que nenhum regime foi capaz de desenhar e implementar uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo para o território, como foi repetidamente notado por médicos, cientistas, economistas que tinham interesse por Cabo Verde. Entre as várias fomes de Cabo Verde no século XX, a de 41-43 chamou-me a minha atenção, e é desta fome que eu vou falar aqui hoje, não é? Por um lado, eu já tinha lido algumas referências a esta emergência, digamos assim, e havia uma coisa interessante, é que aí as ilhas receberam um largo contingente militar resultante de circunstâncias que eu também conhecia mais ou menos bem por ter estudado a neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial. Daí o pretexto para apresentar isto aqui neste contexto de história militar, não é? Ora, atendendo às características particulares das duas ilhas, ou três ilhas, onde o grosso do contingente português se distribuiu, e ao estado de fragilidade em que já se encontrava uma parte da população cabo-verdiana, várias questões surgiram entre 41 e 43 que me pareceram de facto interessantes para trazer para aqui. Vamos então aos fatos, por assim dizer. No início de 1941, Cabo Verde compreendia qualquer coisa como 180 mil habitantes que se preparavam para enfrentar um período de dificuldades prolongadas. Os primeiros sinais de seca estavam já completamente confirmados e depois da seca vinha a situação da escassez de alimentos. Houve uma grande falta de chuva entre 1939 e 40. Colheitas agrícolas decepcionantes. Os agricultores têm de recorrer ao crédito e em pouco tempo estão num círculo vicioso de endividamento. Segundo uma fonte diplomática britânica que eu pude consultar, foram relatados motins de fome em Santo Antão e ocorreram mortes por fome nas ilhas de Santiago e do Fogo. Rostos emaciados eram visíveis nas ruas do Mindelo e as pessoas em Santo Antão eram, cito um telegrama da Embaixada Britânica, pouco mais do que pele e osso, com poucos ou nenhuns sinais de gordura visíveis. Este cenário era agravado pela maior irregularidade das visitas dos navios mercantes portugueses e outros devido às condições adversas da Segunda Guerra Mundial. No final do ano, a situação era pouco menos do que calamitosa. Diplomatas britânicos mencionaram pessoas de todas as idades e sexos a morrer nas ruas e estradas das várias ilhas.
A gravidade da fome foi deliberadamente escondida do grande público na metrópole pela censura rigorosa do regime. Como notado por António Carreira, tanto os censos oficiais como os anuários estatísticos das colónias devem ser lidos com cautela, uma vez que categorias como nados mortos podiam camuflar mortes resultantes por inanição. Outra fonte alude às retaliações sofridas por um médico do exército português que insistiu em registar fome crónica em alguns certificados de óbito, certidões de óbito que assinou no Hospital Militar de São Vicente durante a guerra. Uma fonte norte-americana estima em cerca de 20 mil os óbitos registados entre 40 e 43, o que representaria cerca de 15% da população. Com maior incidência nas Ilhas do Fogo, Santiago, nas ilhas do grupo de Sotavento, e São Nicolau, no grupo de Barlavento. No entanto, António Carreira avança com um número ligeiramente superior aos óbitos causados pela fome, que ele acredita que podem efetivamente ter sido causados pela fome, na ordem dos 24.500, numa população geral de 180 mil, o que dará, segundo Carreira, uma taxa de mortalidade pela fome, não confundir com taxa de mortalidade absoluta, na ordem dos 22,5%, mas sempre alertando para a cautela que temos de ter relativamente a estes números. Ao contrário de crises anteriores, sob regimes liberais, que eram regularmente relatadas na imprensa, na metrópole, havia notícias sobre isto, esta fome foi conhecida aqui em Lisboa e noutros pontos do país apenas pelo passa-palavra de funcionários em licença na metrópole, tripulações de navios ou pessoal das embaixadas estrangeiras. Para Salazar e os seus funcionários, o prestígio do Estado colonial, tinha de ser preservado a todo o custo. Apesar de tudo, a gravidade da situação foi transmitida às autoridades de Lisboa pelo governador da colónia, o capitão do exército José Diogo Ferreira Martins, nos últimos meses de 1941. As suas mensagens ao ministro das colónias deixavam claro que esta não era apenas mais uma crise de subsistência, era um evento muito mais grave que ameaçava todo o tecido social da colónia. Em Lisboa, Salazar compreendeu que Portugal dificilmente poderia pagar o preço de um grande escândalo associado à sua governação colonial. Já tinham existido outros no passado. Isto trazia problemas de vária ordem na esfera internacional, na relação de Portugal com alguns aliados. Mas as circunstâncias geopolíticas de 41 eram muito particulares e, de facto, mexeram aqui com a ordem de prioridades do governo. Assim que Hitler alcançou o domínio estratégico da Europa no verão de 1940, os britânicos e os americanos tornaram-se cada vez mais ansiosos no tocante a um alargamento da guerra ao Atlântico. A ocupação preventiva dos Açores e das Ilhas de Cabo Verde foi objeto de sucessivos planos dos chefes de Estado-Maior britânicos. Enquanto que os americanos não faziam segredo sobre um possível alargamento do perímetro defensivo do hemisfério ocidental para incluir estes territórios. Há aqui um paralelismo com a atualidade, diria eu. Jornalistas e congressistas americanos mencionaram esta possibilidade ao longo de 1940 e 41, causando alarme nos círculos do poder em Lisboa. Dado que a atividade dos submarinos do eixo em redor de alguns destes arquipélagos era muito intensa, com numerosos avistamentos realizados pelo pessoal consular aliado em 1940, os portugueses queriam evitar quaisquer pretextos para uma tomada do controle aliado das ilhas atlânticas. Nos meses finais de 1940, 2 batalhões foram enviados para os Açores e para Cabo Verde, seguindo-se novos reforços ao longo de abril de 1941. Os navios Mouzinho e João Belo transportaram a força portuguesa expedicionária para Cabo Verde, que atingiu o número de 6.418 efetivos em maio de 1942. 5.820 da metrópole, 598 recrutados localmente.
Muitos dos oriundos da metrópole tinham sido recrutados em vários regimentos de infantaria, em Tomar, Leiria, Abrantes, Porto, Caldas da Rainha. E foi distribuído pelas ilhas, sobretudo de São Vicente, Santo Antão, São Vicente 3.420, 453, Tal, importantíssimo ponto estratégico, 2.244. É um número enorme para uma ilha com a dimensão do Sal. Esta presença teve um impacto demográfico enorme nestas ilhas. São Vicente viu a sua população aumentar 39%, não é? E Sal triplicou também a sua população. O Ministro da Guerra em Portugal traçou planos para garantir que este contingente tivesse provisões adequadas em termos de alimentação, de água potável, mas a sua preferência recaiu no abastecimento local, sempre que este pudesse ser obtido. Produtos frescos, não é? Eram mais adequados para os homens, mas isto rapidamente também se revelou problemático. Em 1942, um relatório que consultei no Arquivo Histórico Militar, preparado pelo Comando Militar de Cabo Verde para o Ministério da Guerra, sobre os recursos da colónia em termos de alimentos, combustível de cozinha e forragem, apresentava um quadro bastante desanimador. Da lista de necessidades básicas do contingente, que incluía atum em salmoura e peixe fresco, batatas, café, feijão, vegetais, lenha, palha, apenas alguns destes itens podiam ser angariados localmente com alguma facilidade. Outros, açúcar, arroz, milho, farinha de trigo, carne, tinham de ser importados de outros países ou de colónias portuguesas em África. Fosse como fosse, o autor do relatório enfatizava que mesmo os itens que podiam ser encontrados em quantidades adequadas estavam longe de permitir a criação de reservas. Tornou-se logo claro que depender maioritariamente de compras locais não só agravaria a escassez das ilhas, particularmente em São Vicente, como teria efeitos inflacionários indesejáveis. Foi então concebido um novo sistema pelo Ministério da Guerra em Lisboa para assegurar uma maior autossuficiência do contingente militar, mas isto trouxe pouco alívio aos parcos recursos que os cabo-verdianos tinham à sua disposição. Entre as recordações daqueles que fizeram a guerra, passaram tempo em São Vicente, estava a distribuição das sobras do rancho pelos cabo-verdianos famintos, que ao fim do dia ficavam ali à beira dos quartéis à espera das sobras. Contudo, a privação sentida por muitos ilhéus também desencadeou confrontos. Por exemplo, um jogo de futebol entre soldados portugueses e cabo-verdianos terminou em agressões mútuas. A tensão estava a escalar na ilha. Uma fonte diplomática britânica observou também que Portugal teria sido perfeitamente capaz de prestar a assistência eficaz aos ilhéus, na medida em que as suas despesas de guerra eram muito reduzidas e os seus recursos financeiros substanciais. Tal observação não andava muito longe da verdade. De facto, a resposta à crise por parte das autoridades portuguesas foi muito influenciada pela maneira como elas também percepcionavam o direito moral dos cabo-verdianos a um apoio incondicional da metrópole, incluindo aqueles cabo-verdianos que habitavam ilhas completamente desprovidas de atividade agrícola, como eram São Vicente e o Sal. A prestação de auxílio a uma população necessitada era condicional. Os cabo-verdianos tinham de trabalhar arduamente para merecer a assistência, preferencialmente integrando esquemas de obras públicas, mesmo que estivessem completamente subnutridos. Em tempos de maior aflição, favorecia-se também o princípio do internamento forçado dos elementos mais indigentes e frágeis da população. Esta ideia de esconder o espetáculo perturbador
da pobreza extrema da vista do público estava muito em linha com as atitudes morais mais severas do regime face a esses mesmos segmentos da metrópole. Também acontecia assim com os indigentes da metrópole. Eram muitas vezes também internados na mitra, etc. Apesar de se inspirar na doutrina social da Igreja, o Estado Novo recusava-se a assumir a responsabilidade de prestar assistência incondicional a populações vulneráveis. No caso dos elementos não europeus da população cabo-verdiana, tais atitudes também não deixavam de estar tingidas por alguns preconceitos raciais. De facto, a mentalidade prevalecente era a que exaltava o papel civilizador de Portugal, mas dentro de uma estrutura altamente eurocêntrica, autoritária, paternalista. Numa época em que as teorias eugénicas eram muito elogiadas por alguns dos principais cientistas e políticos em Portugal, a miscigenação racial não era bem vista. Isto aconteceu mais tarde. Nesta altura não era esta a doutrina prevalecente. E os mestiços, uma percentagem relevante da população de Cabo Verde, eram comumente percebidos como aberrações e não como resultados positivos da ausência de preconceitos raciais em Portugal. Mesmo a predisposição que os cabo-verdianos exibiam para a aquisição de literacia e outras competências formais não era vista com bons olhos. Tais preconceitos, muito abundantes nos registros coloniais portugueses das primeiras décadas do século XX, surgem em muitos dos documentos que pude consultar para esta investigação. No relatório interno do Exército que mencionei há pouco, os cabo-verdianos eram descritos como, passo a citar, pouco persistentes, a mundos de distância dos esforços heroicos que distinguiam a luta dos humildes agricultores e camponeses portugueses face a solos ingratos. Comentários sobre a vadiagem ou mesmo a preguiça dos homens cabo-verdianos eram constantes. Um relatório do administrador do Conselho da Praia observava que havia uma, passo a citar, repugnância pelo trabalho generalizada no distrito e comentava que uma colónia penal seria extremamente desejável em Santiago para corrigir e regenerar aqueles que abraçavam o roubo como modo de vida. No memorando enviado a Salazar, o ministro das Colónias, Francisco Vieira Machado, que visitou o arquipélago em outubro de 1941, reproduziu alguns destes estereótipos. Passo a citar. Os cabo-verdianos são imprevidentes e muitas vezes viciosos. Em vez de comprarem comida, compram tabaco e álcool. As obras públicas, portanto, não cumprem o fim para que foram criadas, uma vez que os salários são pagos em dinheiro. Em suma, a inveterada propensão dos cabo-verdianos para a vadiagem, bem como a sua prontidão para engendrar esquemas fraudulentos, a venda de bens essenciais no mercado negro, que ameaçavam minar a distribuição justa da assistência pública, tinham de ser controladas, segundo Vieira Machado. Após a sua visita às ilhas, foi introduzida a Portaria 722, 20 de dezembro de 1941, que modelou os serviços da assistência pública de Cabo Verde. E o Decreto-Lei 31.880, 9 de fevereiro de 1942, que estabeleceu, no fundo, a estratégia económica do governo face à fome. São dois documentos muito elucidativos. O novo organismo de assistência pública, estabelecido pela Portaria, afirmava o princípio de que o apoio aos que enfrentavam maior privação pressupunha a triagem de indivíduos para selecionar os considerados aptos para o trabalho, por exemplo, tarefas relacionadas com o artesanato, e os desvalidos. Estes últimos poderiam ser institucionalizados em residências da assistência pública. O Decreto-Lei era um diploma, digamos, mais doutrinário, com um preâmbulo que afirmava que a autossuficiência e não as esmolas do Estado eram a chave
para os cabo-verdianos superarem a crise. O acesso à assistência pública deveria ser condicionado à participação nos trabalhos públicos promovidos pelo governo e os pagamentos deveriam de preferência ser feitos em género e não em dinheiro. O legislador não perdeu a oportunidade de deplorar a falta de competências técnicas entre a população, criticando as elites cabo-verdianas por se terem, num passado recente, oposto à substituição do Liceu de São Vicente por uma escola industrial e comercial no Mindelo. E também por objetarem a abertura de uma escola prática de agricultura em Santiago. Os cabo-verdianos, no fundo, estavam a ser censurados por mostrarem maior interesse em adquirir as competências de literacia que lhes permitiam ascender aos escalões superiores da administração local, em vez de se dedicarem aos setores mais produtivos da atividade económica. As esperanças do governo em envolver a população na adoção de um modo de vida mais autossuficiente e sustentável pareciam assentar num forte desenvolvimento da indústria pesqueira, para a qual foram adotadas disposições. Mas como a distribuição alargada de alimentos era vista como urgente, o legislador criou um novo organismo público que supervisionaria a importação e o armazenamento de todos os bens essenciais, o Serviço de Aquisição de Géneros Alimentícios, SAGA, era o acrónimo. O SAGA acabou por ser a maior inovação do governo de Salazar face a esta emergência alimentar. Através dele, o governo passaria a ter um papel na fixação de preços e cotas de importação. Como tal, isto foi muito ressentido por alguns agentes económicos que estavam em melhor posição para tirar partido das condições de mercado. Alguns agricultores mais prósperos e comerciantes, em detrimento dos consumidores com menor poder de compra. Por seu lado, os comerciantes alegavam que os rigorosos controles de preços estabelecidos pelo SAGA lhes davam pouca margem para assumirem maiores riscos quando, face na quantidade de produtos que podiam importar numa situação de enorme incerteza. Se eu vou ter um risco, tenho que ter alguma compensação no preço que depois coloco ao consumidor. Eu direi que apenas uma investigação mais aprofundada sobre o funcionamento destes dois organismos a nível local nos permitirá ter uma noção mais clara do seu impacto na mitigação da crise de subsistência de 41-43. Essa investigação, acho que só possível com recurso a fontes mais locais cabo-verdianas, também nos permitiria perceber melhor que tipo de negociação poderá ter sido alcançada entre as autoridades coloniais e aqueles que eram vistos como os donos do poder nas ilhas, os comerciantes de import-export. Há aqui um dado interessante que eu não vou poder agora desenvolver. Muitos destes comerciantes eram de origem judaica. Tinham estabelecido em Cabo Verde há umas décadas. Ainda hoje são nomes importantes e conhecidos em Cabo Verde. E o Salazar, a dada altura, mandou para Cabo Verde o capitão Henrique Galvão, que era inspetor do Ministério das Colónias, para tirar o pulso à situação. O Henrique Galvão regressa gabando-se de ter enviado para o Tarrafal vários destes comerciantes. E, de facto, eu fui ver. No rol de prisioneiros do Tarrafal estão vários nomes judaicos que foram internados temporariamente. Devo dizer que estes dois organismos sobreviveram à crise, continuaram a fazer parte, digamos, das ferramentas do governo para futuras emergências que surgiram em Cabo Verde e continuaram a ser alvo de muitas críticas por parte dos comerciantes mais abastados nas ilhas. Aproximo já da conclusão. Bom, como procurei demonstrar, a gestão da fome de 1941-43 em Cabo Verde, pelo Estado Novo, conteve aspectos de continuidade em relação às respostas anteriores e também algumas características distintivas do regime Salazar.
Tal como em ocasiões anteriores, perante enormes carências alimentares, foram implementadas medidas de emergência para importar mantimentos, distribuir provisões, sempre condicionadas à vontade dos indivíduos aptos para realizar tarefas vistas como úteis pelas autoridades. Como em crises precedentes, estas medidas foram vistas por muitos como insuficientes para aliviar o sofrimento dos ilhéus. O estereótipo do africano indolente esteve muito presente nas abordagens dos funcionários na década de 1940, havendo pouca empatia para com o sofrimento dos famintos. Pode dizer-se que houve uma certa continuidade na forma como os elementos mais desvalidos da sociedade foram vistos entre finais do século XIX e a era de Salazar. Recorde-se que o Código Penal português de 1886, por exemplo, previa penas de prisão de 6 meses para quem fosse encontrado a mendigar, apesar de ser capaz de ganhar a vida através do trabalho. Estipulava ainda que, uma vez cumprida a pena, estes indivíduos podiam ser compelidos a realizar trabalho obrigatório por um período indefinido. Portanto, Salazar não é um total inovador. Isto vinha de trás. Estas atitudes um bocado severas que nós encontramos também, por exemplo, na Inglaterra da Revolução Industrial para com os pobres, também estavam muito presentes em alguma da legislação portuguesa relativamente à pobreza. Houve, contudo, uma característica nova na resposta do Estado Novo, a sua disposição para interferir no mercado livre, através da criação de uma junta de comercialização específica, o tal SAGA. Esta junta assumiu um papel regulador, com poderes para fixar preços máximos, requisitar géneros alimentícios e apoiar as entidades envolvidas na prestação de auxílio aos mais necessitados. Isto estava em linha também com uma característica de pensamento económico corporativista do Estado Novo, que tinha as suas reservas face a uma concorrência comercial irrestrita e defendia a necessidade de se criarem mecanismos para equilibrar os interesses dos consumidores e dos produtores. Não é? Estava no cerne do corporativismo Estado-novista. Mas outra característica do regime, o seu nacionalismo autoritário, poderá ter sido um entrave a outros mecanismos de alívio da fome. Por exemplo, a censura rigorosa sobre as consequências mais alarmantes da fome, que poderia ter levado a campanhas humanitárias de auxílio na metrópole, como aconteceu, por exemplo, na monarquia constitucional, no início do século XX, perante uma das grandes fomes de Cabo Verde, a rainha organizou saraus no Coliseu dos Recreios, deu o seu nome a uma subscrição pública para o envio de mantimentos. Houve alguma mobilização da sociedade civil para com esta emergência. Isso não aconteceu nesta circunstância, não é? Por outro lado, como o regime era muito cioso da sua imagem internacional, também teve uma atitude um bocado problemática para com uma iniciativa que surgiu da diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos, e que eu, por falta de tempo, não vou abordar aqui. Era um dos aspectos fundamentais desta investigação, fica para outra oportunidade. Mas essa campanha que ocorreu com alguma articulação com a Embaixada de Portugal em Washington, acabou por se ressentir de imensas vicissitudes e mal-entendidos e criou um grande azedume entre essa diáspora cabo-verdiana. A validade da hipótese apresentada por Amartya Sen relativamente à causa das fomes, nomeadamente a sua famosa afirmação de que, passo a citar, a fome é a característica de algumas pessoas não terem o suficiente para comer,
não é a característica de não haver o suficiente para comer, ganha um significado relevante no contexto colonial das ilhas. De facto, o compromisso do Estado Novo para com, agora vou usar um termo mais moderno, a segurança alimentar dos seus súbditos coloniais deixou muito a desejar, mesmo considerando as enormes adversidades do arquipélago, bem como as contingências de tempo de guerra e as próprias fraquezas económicas de Portugal. Nós sabemos como havia situações crónicas de subnutrição nas zonas do interior rural em Portugal, até períodos muito recentes, não é? Portanto, isto não era apenas uma característica dos domínios ultramarinos, era agravada talvez por vários outros fatores nos domínios ultramarinos. No rescaldo da fome de 41-43, o Estado Novo reconheceu a necessidade de enfrentar alguns dos fatores que contribuíam para as emergências cíclicas que ceifavam milhares de vidas nas ilhas. Em janeiro de 1944, foi criada uma comissão técnica com o propósito de preparar um plano de trabalhos para abordar algumas das causas profundas e identificáveis das crises alimentares recorrentes, comunicações deficientes e escassez crónica de água. A Comissão deveria elaborar planos para a expansão de estradas e melhoramentos hidráulicos, tais como armazenamento de águas pluviais e a reflorestação. Os seus resultados, no entanto, parecem ter sido muito modestos, uma vez que várias vozes críticas dentro do aparelho colonial do Estado Novo, em meados da década de 50, como o grande geógrafo Orlando Ribeiro, que visitou as ilhas em 51 durante a erupção vulcânica da Ilha do Fogo e nos deixou um livro interessantíssimo sobre isso, ele continuava a dizer: Cabo Verde não tem um modelo de desenvolvimento bem estruturado para enfrentar estas vulnerabilidades estruturais. As medidas adotadas pelo Estado Novo em finais da década de 50, curiosamente por um militar governador, o então Coronel Silvino Silvério Marques, foram eficazes em alguns aspectos. Elas, de facto, conseguiram evitar situações de mortalidade comparáveis às décadas de 40. E, de facto, até à independência, Cabo Verde não voltou a ter vítimas de fome com aquela escala que se tinha verificado anteriormente. De facto, a situação internacional em finais dos anos 50 era tão grave para Portugal que Salazar percebeu que desta vez não podíamos lidar com tragédias semelhantes às do passado. E, portanto, alguma coisa foi feita com eficácia nessa altura. Mas isso já não cabe no âmbito desta comunicação. Muito obrigado. Muito obrigado. Tal como disseste no início, na historiografia é uma apresentação muito escassa de tratamento desta temática da fome e da pobreza, que direto ou indiretamente está relacionada depois com conflitualidade. Mas a abordagem que fizeste no período da guerra traz-nos os tais 6 a 7 mil militares. Eu tinha feito pesquisa em 2006 exatamente sobre as unidades expedicionárias em Cabo Verde e escrevi um livro exatamente, um livro com vários artigos. Um deles tinha a ver como complemento do próprio Museu da Antiera, do Regimento da Antiera número 1, digamos, as unidades expedicionárias em Cabo Verde, que estranhei muito, tive acesso a muitas fotos que estavam nas operações, que foi muito interessante, que depois foram incluídas no livro, uma série de baterias que foram exatamente para São Vicente e para o Sal, baterias de antiaérea, com uma missão, apesar de sermos neutrais, de proteção, que é estranho, ali naquela região. Açores tinha mais importância. Curiosamente havia um aeródromo no Sal, eu lembro-me. Sim. Eu tenho fotos magníficas disso. Depois houve um livro que foi publicado
já depois, se não me engano, eu tive que tomar nota aqui, já não me lembrava, o Adriano Miranda Lima. Foi muito útil nesta pesquisa. Exatamente. O Adriano Miranda Lima, que fala das forças expedicionárias a Cabo Verde na Segunda Guerra Mundial, em que vai buscar exatamente todas essas unidades, os 6.000 e tal militares. A minha pergunta, porque tu abordaste de maneira muito ligeira, eu já passo ali para quem quiser colocar questões, a minha pergunta tinha a ver exatamente com o impacto destas forças militares na crise da fome e pobreza. No livro do Adriano, há referência a sargentos e oficiais que tomaram determinadas medidas. Eu lembrava-me de um Francisco, agora percebi que era mesmo. Depois havia um capitão Oliveira, que foi o tal que tomou a iniciativa que referiste das sobras. Das sobras, sim. E ficou como herói para os cidadãos cabo-verdianos. Também havia depois, lembro-me, havia uma série de conflitos entre os militares e os autóctones, designadamente por causa das moças, como eles chamavam. As moças. Portanto, os namoros de sargentos, oficiais. Digamos, a minha questão tem a ver exatamente com esta questão militar. Ou seja, de que forma, qual o impacto e até quando é que houve esse impacto de facto de estarem ali essas unidades com tanta gente naquilo que foi o atenuar da pobreza. Não foi só o rancho, não foi só as sobras, não foi só... Quer dizer, não houve impacto. Portanto, se estava ali essa... É uma questão que eu estava a ouvir e eu digo assim, mas então estes militares todos espalhados por aquelas unidades, mesmo que não fosse só as sobras, havia importação de bens, eles misturavam-se com a população, com as moças, davam chocolates, é o típico de outras zonas que nós vimos durante a Segunda Guerra Mundial. Isso não atenuou. Eu acho estranho depois haver esta fome toda e não haver impacto. Quer dizer, a não ser que as unidades tenham recolhido. Eu não me lembro e tenha diminuído logo após a Segunda Guerra Mundial de maneira drástica. Eu acho que continuam a haver uma série de... Há uma enorme fome entre 47 e 49. É a última grande fome de Cabo Verde. Mas ainda havia militares. O contingente está quase todo de regresso em 45, 46. Depois fica uma presença muito residual. Sim. Eu tenho a ideia que os óbitos, por exemplo, em São Vicente, são muito reduzidos. Isso pode explicar, de facto, pelo aprovisionamento da ilha. A ilha tinha o suficiente para alimentar, não nas melhores condições, porque houve também muitas doenças entre os efetivos portugueses, mas para se evitar um cenário mais catastrófico, não é? Sim, acho que nesse sentido atenuaram, mas por outro lado também trouxeram uma maior pressão sobre os recursos escassos da ilha. Portanto, é uma situação um bocadinho ambivalente, não é? Sim. Se eles não tivessem ido para lá, as ilhas estavam mais negligenciadas, porventura, se calhar. Sim. Uma outra segunda questão que eu colocava, falaste da taxa de mortalidade, a taxa de crescimento devia ser enorme, não é? Para ter uma população de 180 mil naquelas 9 ilhas, elas são 10, mas uma não era habitada, naquela altura, eu imagino, havia famílias de 10, de 12 filhos, portanto... A capacidade dos cabo-verdianos reporem efetivos é prodigiosa. Ainda hoje. Não havia televisão, eu sei. Todos os demógrafos sublinham isso. É verdade que depois de uma daquelas fomes maltusianas, ao fim de alguns anos, as famílias já estavam outra vez a procriar e tal. Isso aí é um dado. Pois, isso é um dado, não, porque é uma... Sim. Olhando para aquelas ilhas e comparando com Açores e Madeira, a taxa de crescimento não tem absolutamente nada a ver. Sim. E não havia também muitas alternativas, porque a imigração para os Estados Unidos estava altamente restrita desde o final da Primeira Guerra Mundial, não é? Depois também as outras colónias africanas, tirando São Tomé e em parte Angola, não eram grandes ímãs para a mão de obra masculina cabo-verdiana. E mesmo assim, São Tomé absorveu bastantes. Só nos anos 60 é que os cabo-verdianos começam a demandar outros países com economias que os absorvem. Portugal, por exemplo, teve um surto também de crescimento económico relevante nos anos 60
E muita da nossa construção civil É. aproveitou mão de A obra Holanda cabo-verdiana. também. A Holanda, a Itália, Suíça. Eles têm gente espalhada Sim, pelo sim, mundo sim, inteiro, sim. tudo na E Holanda. às vezes até são circuitos de imigração curiosos, porque o circuito italiano resulta em parte de alguma presença italiana no Sal, por exemplo, por causa do aeroporto, etc., mas também de freiras, de religiosos que estão ali em Cabo Verde e que depois apontam o caminho para os seus países. Uma curiosidade final, antes de passar a alguém que queira falar, tem a ver com o aproveitamento, digamos, desses jovens, de muitos jovens, para serviço militar noutras colónias, designadamente em Angola e Moçambique, que estavam em guerra. Na prática, Nos anos 60. que também precisavam de gente. Estiveram na Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda não estavam, mas ou ir para os Açores, ou ir para aqui, ou ir para... Portanto, eles não eram aproveitados em termos militares. Já percebi pelos relatórios. Nos anos 60 eram. Nos anos 60. Muitos cabo-verdianos que eu acho que foram aproveitados para guardas rurais, por exemplo, sim, guardas florestais, aqueles corpos de polícia, os chamados cipaios, etc. Há muitos cabo-verdianos que estão nos estratos mais humildes ou intermédios da nossa administração colonial. Isso aí, sim, não há um estudo ainda muito fiável, quantitativo, sobre esses cabo-verdianos, mas eles têm uma presença muito significativa. Eu acho que até eu conheço alguns casos, do ponto de vista das minhas relações, etc., de pessoas que tiveram que sair de Angola em 1974 porque estavam muito associados à administração colonial portuguesa. Sim, sim, claro. E, portanto, eles destacavam. Isso eu lembro-me bem também. Não, Cabo Verde tem, de facto, níveis de literacia elevadíssimos comparados com outras colónias, eram muito relevantes. Não é? Estava-se. Não só na Guiné. Mas a mim uma coisa que me surpreendeu naquele decreto de no decreto de 1942 é o governo assumir que não teve força para contrariar a resistência das elites cabo-verdianas ao fim do Liceu. E é um assunto que me suscitou curiosidade. Como é que isto aconteceu? Como é que eles conseguiram impor um recuo ao governo nessa matéria? Não é? Mais tarde destacavam-se. Compreendemos porque agora nessa altura. Quer dizer, na realidade, as colónias não se podiam governar sem alguma medida de cooperação com as elites locais. E ali em Cabo Verde, de facto, eles devem ter conseguido fazer uma forte mobilização para o governo voltar atrás. Não é? Foi uma coisa que me. Eu, curiosamente, também pesquisei o capitão governador de 41-43, que era Ferreira Martins. Tentei ver se era da família do general Ferreira Martins, mas não. Foi governador e tinha sido governador em Angola em 39. O Botelho Muniz está envolvido neste contingente. É ele que faz um primeiro reconhecimento das ilhas, se não estou em erro, não é? Sim, sim. Não estou em erro, sim. Já agora, se alguém quiser colocar alguma questão nos próximos minutos, fazem favor. Ligar o som. Não tenho assim muitas questões. Não tenho assim muitas questões. Achei muito interessante. Fiquei com os números que vocês deram, que eu estou agora a acabar um artigo e estava a falar de uns números que tenho, mas não são os que vocês deram. Dava menos efetivos, mas também não é relevante. Tem a ver com a conscrição. Por causa do... Já agora, não é por nada, mas estou a acabar o artigo que tenho que enviar para a Comissão Portuguesa por causa do Congresso. E estava a ver os efetivos de conscrição, que são relevantes porque grande parte das forças eram forças da conscrição universal e geral. Depois eram remetidos para as colónias. Nesse sentido. E fica interessante com os números. Achei muito interessante a intervenção, mas vou pedir desculpa, nem era para dizer nada, para comentar, gostei, não conhecia, sinceramente. Sei que Cabo Verde tem há muito tempo problemas de fome, tinha problemas de fome, que era muito típico no Estado, e também que era uma grande elite cultural, e até acho que há um general, pelo menos Temara Simulato, eu não me decorei, mas antes apanhei nos jornais de português, no jornal Mulato dos anos, não era Mulato, não sei se era, mas que era cabo-verdiano. Nos anos 10 ou 20. E ainda tenho que voltar a esse senhor. Achei muito interessante. Porque, quer dizer, era uma coisa interessante do ponto de vista o facto de eles... E até, um caso mais particular, interessante também já agora, o João Chagas, se não me engano, esse grande político, se não me engano, também tinha origens cabo-verdianas. E era maltratado por ser mestiço. Ou por acharem que era mestiço, ou por qualificarem que ele era mestiço. Não sei se era, se não.
Mas é muito interessante. Cabo Verde é um caso particular nas colónias portuguesas. Do ponto de vista, digamos, da sua estrutura e das suas elites. É muito interessante. Mas pronto, isso é só a parte do comentário. Eu vou pedir desculpa, vou ter que sair agora mesmo, porque tenho que estar na Academia Militar às 2 horas, vou ter que dar notas, avaliações aos conselhos de curso. Os alunos cadetes são prioritários. Exatamente. E temos uma situação trágica, porque um ex-cadete, há pouco tempo, morreu ontem. Sim, Em Lamego. Ainda estou a ver se foi meu aluno ou não, mas penso que pela idade deve ter sido. É assim. Acontece. Bom, muito obrigado. Gostei. Achei muito interessante a conferência. Já que falaste nisso, os meus sentimentos ao Exército e à família, para quem de nós que fez o curso de Operações Especiais, eu fiz o estágio e fiz o curso, fiz 2, que o Rio realmente, nas alturas em que nós andávamos por lá, era muito perigoso. Fazíamos, em 1980, foi a última vez com bala real e com granadas, que tivemos, obviamente, tínhamos que percorrer e fugir, digamos, daquilo que eram as forças inimigas, andávamos sempre por ali, pela Serra das Meadas. Eu lembro-me bem de grandes dificuldades que passei na travessia de cursos de água, designadamente do Rio Balsemão, e risco que corríamos. E eu, quando ouvi ontem a notícia, lembrei-me de momentos difíceis que passámos ali, muito difíceis. Por muito que haja de rigor na instrução, de cuidados, obviamente que há dias, como foi o de ontem e o de ontem, e o desta noite, em que há grandes chuvas, em que o risco se torna ainda maior e, portanto, infelizmente aconteceu isto com alguém até do quadro permanente que estava a fazer o curso. Um abraço também aí ao comandante. Terminava esta sessão agradecendo ao Pedro Oliveira ter-nos trazido uma visão diferente da história, porque realmente ela, sobretudo nesses períodos, e não só certamente em Cabo Verde, noutras colónias isso também acontecia, mas esta é uma realidade cabo-verdiana que certamente irá ser abordada durante o nosso colóquio sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero bem que haja gente a trazer Cabo Verde também e não só. Eu posso meter uma comunicação em que fala dessa campanha internacional. Portugal e os portugueses na Segunda Guerra Mundial não é só dos que foram para a França, espero que haja, como nós já discutimos isso até no conceito científico, não é só dos que foram para os Estados Unidos, não é só dos que foram para... É também nas próprias colónias. Nós, ao contrário do que a maioria dos portugueses tem ideia, nós tivemos um esforço enorme, não só na proteção de Lisboa, com o maior antiaéreo do mundo a seguir a Londres, mas tivemos também em todas as colónias esse grande investimento, não só de batalhões de infantaria, mas também de baterias de artilharia de costa e de antiaérea. Eu só agradeço mais uma vez, desejo um bom proveito para o almoço para todos e até à próxima sessão, que vai ter lugar no dia 24 de fevereiro, com o Luís Barbosa, que é Major de Engenharia de Aeródromos da Força Aérea Portuguesa, reformado, e com o tema Serviço Aeronáutico Militar do Exército Português 1919-1924, que também me diz muito para quem serviu e foi comandante da Academia, na Amadora em particular, com o Grupo de Aviações de Esquadrilhas da República. Até lá, um abraço para todos. Obrigado.